Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nós vamos conversar com a turismóloga da Anturvales, a Elizabeth Lenhart, e nós vamos falar sobre um diagnóstico que foi feito na região, pesquisando sobre as possibilidades turísticas que nós temos, talvez não são exploradas pela grande maioria dos municípios aqui da região. Eu quero agradecer a Elizabeth mais uma vez visitando os nossos estúdios. Obrigado por essa participação na manhã de hoje, mais uma vez aqui na Rádio Tirol. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Dinho. Bom dia, rádio ouvintes. É sempre uma satisfação poder estar falando aqui com vocês todos sobre a nossa grande paixão, que é o turismo. É verdade. Esse assunto é muito bacana de conversar, né? Afinal de contas, a gente está numa região, né, Elizabeth? Eu acho que nós temos o privilégio de morar numa região que são inúmeras possibilidades se falando de turismo, né? Com certeza, o nosso querido Vale do Taquari tem uma paisagem belíssima, além de cachoeiras que agora no verão são um dos atrativos mais procurados. E temos aí muitas possibilidades mesmo de agregar mais atrativos ao nosso turismo regional. Bom, para a gente explicar para os nossos ouvintes, esse diagnóstico que foi feito na região dos vales, me parece que o município de Guaporé também participou, entre outros municípios. Como é que foi feito esse diagnóstico e por que se pensou em fazer um diagnóstico? Certo, se pensou fazer um diagnóstico pelo fato de tu não tens para onde ir se tu não sabes onde tu estás. Então o diagnóstico foi realizado pelas técnicas da Anturvales em parceria com o G8, então que cedeu a Julie, né? E justamente buscando conhecer os nossos municípios, cada um com as suas peculiaridades e particularidades também, né? Bom, a gente conversava aqui fora do ar e até questionava como é que foi feito esse diagnóstico, como é que foi feita essa parceria com os municípios. Afinal de contas, você tem que conhecer a topografia, né, da região para saber onde é que estão alguns lugares que poderiam se enquadrar na questão do turismo. Demorou demais, os municípios já tinham esses levantamentos, foram feitas novas descobertas. Como é que foi esse processo todo? Foi bem bacana esse processo, porque os nossos contatos realmente são os agentes de turismo dentro do município, né, dentro da gestão pública. E eles que nos levavam aos empreendimentos que eles julgavam potenciais ou já atrativos turísticos. Além de serviços, então, que entrou correios, rodoviárias, taxistas. E foi surpresa muitas vezes também para os gestores o fato de estarmos a caminho de um determinado empreendimento e encontrarmos outro. Então foi um conhecimento mútuo, uma descoberta, vamos dizer assim, mútua, né? Como é que foi para você? Chegou a ser alguma surpresa em ver que os municípios, de repente, não têm o levantamento necessário, talvez deveriam ter, se tratando de turismo? Ou como é que foi para vocês? Assim, se surpreenderam de forma positiva ou foi mais negativo em questão, se tratando desse conhecimento das cidades? Acho que sempre é positivo conhecer bem aonde que a gente está, mas deixa a gente um pouco triste pelo fato de que o município muitas vezes não disponibiliza uma pessoa específica para cuidar do turismo, né? Então isso acaba fazendo com que a prefeitura muitas vezes, cito aqui prefeitura, mas a gestão, ela não saiba o tamanho do potencial que este fator econômico pode gerar para o município, né? Nós dispomos aqui de vários recursos naturais, né, de várias situações bastante interessantes, né? A gente tem, por exemplo, aqui no município de Teutônia, talvez uma das lagoas mais famosas do estado do Rio Grande do Sul, que é a Lagoa da Harmonia, né? Que por si só é um cartão postal fantástico. Além disso, aqui no município também existe a tradicional Rota Germânica, embora pouco se fale hoje em dia da Rota Germânica. Alguns anos atrás era muito mais explorada, né? mais divulgada talvez continua sendo explorada. Eu confesso que eu perdi, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas alguns anos atrás havia uma divulgação muito grande. Eu me lembro que vinham excursões, vinham pessoas de outros municípios para participar dessa Rota Germânica que aqui está, que aliás
com vários locais, se tratando da colônia alemã, né? Pela colonização do município, enfim. Mas nesse diagnóstico, qual o balanço que foi feito? Qual o relatório final de vocês? O que se pode observar com esse diagnóstico? O diagnóstico, ele é uma ferramenta onde tu consegue analisar o que realmente nós temos no Vale do Taquari. O que foi analisado? Serviços, que então entra estações rodoviárias, entram os taxistas, entram os correios, também foram aliados meios de alimentação, então bares, restaurantes, pizzarias, cafés coloniais, meios de hospedagem, hotéis, pousadas, cama-café, né? Então, isso que a gente foi visitar, avaliar, e desses empreendimentos, muitos não estão aptos para receber o turista. Muitos são aqueles bares de esquina que estão ali só para vender um cigarrinho, uma bebida para o habitante local. Então, estes já não entraram no nosso diagnóstico. Enquadram, né? Exatamente. O que foi realmente avaliado é o que estará apto para receber o nosso turista hoje. Bom, é importante que as pessoas entendam que esse diagnóstico trouxe levantamento, porque também não adianta ter todas as belezas naturais se o turista vem e não tem onde ficar, não tem onde se alimentar. Exato. Então é necessário uma infraestrutura por trás, né? Isso, além da infraestrutura, também toda uma prestação de serviços, né? Entrou ali a parte das agências de viagens, dos guias de turismo, né, que são os principais receptores hoje, né, que fazem o intermédio do serviço, além de transportadoras turísticas, que daí entraram empresas de ônibus, empresas de micro-ônibus, vans, que podem estar levando esses turistas para o passeio também. Para a implementação de uma estação de turismo no município, acredito que é necessário uma grande mudança, principalmente na linha de pensamento, né, se tratando do turismo. Depois de feito esse levantamento, vocês entregam para cada município as possibilidades e de que maneira talvez abordar esse gestor público, administração municipal, colocando para ele que o turismo pode ser um grande negócio. Exato. No primeiro momento, então, cada município foi visitado, dos 39 municípios, né, gerou este relatório que foi apresentado na segunda-feira na Univates. Agora, no segundo momento, cada município receberá o seu diagnóstico, aí sim com informações individuais de cada município, com prós, contras, pontos positivos, né, pontos a melhorar, sugestões, e aí isso será feito diretamente para os gestores, né, e a Anturvale se coloca à disposição também para estar colaborando com o município na elaboração de um plano municipal de turismo. Porque eu acredito que a grande dificuldade talvez seja mudar a mentalidade desse gestor, né? Afinal de contas, a gente sabe do momento econômico que o nosso país vive, algumas dificuldades financeiras, né? Inúmeras dificuldades, na verdade, e você colocar para ele que investir no turismo, na verdade, não é um gasto público, né? É um investimento para que possa trazer mais retorno ao seu município, né? Afinal de contas, o turismo ele movimenta e muito a região, né? Nós temos, e até conversamos aqui fora do ar, sobre a Serra Gaúcha, que sabe explorar muito bem a questão do turismo, né? Nós citamos aí Gramado e Canela, onde se criou uma situação, óbvio, que pelo fato de estar localizado na serra, principalmente no inverno, ela acaba facilitando pela questão da neve, né? As pessoas acabam indo lá visitar para ver a neve, e isso tudo gerou um marketing muito grande, se aproveitando do turismo, mas também uma inteligência muito grande, por exemplo, do que acontece agora em dezembro, né? Que é o Festival de Natal, que acontece na Serra Gaúcha, que não tem nada a ver com o tempo, mas que é explorado comercialmente. Lá também existe a questão do cinema, que se faz uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, agora não me vem na cabeça, mas se explora a questão do turismo muito forte. Porque aqui na região ninguém pensou nisso ainda, na sua opinião? Não é que ninguém pensou, tem algumas cabecinhas pensantes aí no meio, sim. Quando a gente fala de Natal, a gente pode citar a Jornada dos Reis, que é um Natal integrado que vai acontecer entre os municípios de Estrela, Bom Retiro do Sul, Colinas e Imigrante, que nada impede que ele se torne realmente um Natal regional mais amplo, né? Então é um primeiro passo
para que o Vale do Taquari também seja destaque no Natal. Festival de cinema a gente teve um em Lajeado ano passado também, muito bom por sinal. Só nós temos aqui o nosso público ainda, ele não acredita nessas potencialidades. A resistência das pessoas. Exatamente, o nosso habitante local ele está um pouco acomodado, né? Serviria aquele velho ditado popular, o santo de casa não faz milagres? As pessoas estão pensando assim ainda? Mais ou menos isso, sim. E a gente pode pensar em um futuro não muito distante, mas o turismo cada vez mais ele vem para a nossa região, porque a nossa região é diferente de Gramado e Canela. Quando as pessoas chegam no Vale do Taquari, elas são tratadas como o turista, não apenas como mais um turista. E é isso que as pessoas hoje em dia buscam, a experiência, a vivência, fazer parte da nossa vida, da nossa cultura. E isso que torna o nosso Vale do Taquari tão especial. Como é que foi apresentar esse relatório para os municípios? Foi bem recebido a ideia? Alguns já se manifestaram com a possibilidade de fazer algumas alterações, algumas mudanças. Como é que foi esse recebimento das pessoas? Foi bem positivo. Foi um trabalho muito esperado também, né? Porque criou uma expectativa na região e os municípios receberam isso de uma forma muito positiva, trazendo as pessoas para que estejam ali, os empreendedores, para que eles se vissem nesse relatório. E agora sim é arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Será que a gente não poderia ter aqui na região do Vale do Taquari uma rota envolvendo os municípios e se criar uma parceria entre eles para a divulgação de uma situação assim? Como você acabou de citar o Natal, né, envolvendo alguns municípios. Será que não seria interessante daqui a pouco uma parceria envolvendo para até a divulgação dessa situação? Com certeza. No turismo eu sempre digo, a gente não trabalha sozinho, ele só funciona com parcerias. E essas parcerias vão acontecer à medida que os gestores começarem a perceber que ele sozinho não faz turismo, e sim com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita. Então, com a união que o Vale vai conseguir prosseguir, né? Eu falo isso porque, como pessoa, eu avalio e acabo vendo algumas situações, eu vejo os esforços, às vezes, de municípios sozinhos, né? Eu vou citar um exemplo do município pequeno, mas que faz uma coisa fantástica e movimenta um monte de pessoas, que é o município de Colinas, que tem a sua Páscoa, tem o seu Natal, enfeita a cidade, e o fluxo de pessoas que vão até lá visitar, para ver, ele é muito grande, né? Então a gente vê que as pessoas, algumas, já estão pensando e tentando se esforçar. Eu citei Colinas porque é um município pequeno, e eu penso, se um município pequeno consegue fazer, por que um maior não conseguiria, né? E só estou citando aqui o caso do Natal e da Páscoa, né? Tem outras situações que poderiam ser muito bem exploradas. A questão germânica aqui na região é muito forte, né? Nós temos aqui a Teutônia, se você for ao centro administrativo, o centro administrativo em casas germânicas, que por si só é um cartão postal que já chama, não precisa nem fazer propaganda, né? Então eu fico pensando, por que não investir mais nessa questão de turismo? Porque, na sua opinião, foi abandonado ao longo do tempo? Ou se achou que não era um negócio? Ou é muito difícil manter? Na verdade é cultural. Vou ser bem sincera. A minha opinião é de que o nosso empreendedor hoje, que trabalha com turismo, ele espera tudo da gestão pública. E a gestão pública, ela não pode investir no empreendimento particular, né? E Colinas hoje é o que é porque a comunidade abraça junto, né? O poder público conseguiu envolver a comunidade. E é aquela velha questão, ninguém estraga o que ama. Então, quando a gente envolve as pessoas a decorar o município, a decorar as praças, para receber as pessoas, eu não vou destruir o que eu ajudei a montar. Então, é nesse sentido, quanto mais a gente envolver a comunidade, desde as crianças da escola, né? Eu sempre digo que turismo deveria ser uma das disciplinas hoje escolares, porque ali a criança vai aprender a fazer
placas de sinalização, decorações de Natal, decorações de Páscoa. Por que não expor o que as crianças fazem na escola, nas praças dos municípios? Qual é o pai, qual é a mãe, qual é a avó que não se sentiria orgulhosa de ver a arte do seu filho exposta, né? E o que vai ensinando às crianças desde cedo o sentimento de pertencer àquele local. Porque o turismo só funciona quando a gente gosta do local onde a gente vive. É verdade. Agora, sobre esse levantamento, os ouvintes que quiserem ter acesso, eles têm algum portal que eles podem acompanhar? Sim, esse diagnóstico geral, ele já está disponível no site da Amturvalles, no link imprensa e downloads. Então, ele está lá disponível para quem quiser ver ele com mais calma, né, e tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato com a Amturvalles, que é bem tranquilo. Hoje, por exemplo, se alguma pessoa gostaria de ver os pontos turísticos aqui da nossa região, existe algum lugar que ela possa fazer o acesso, para ter acesso, para conseguir ver esses pontos turísticos? Existe um portal, por exemplo, um site, ou mesmo um site da Amturvalles? Existe algum link que eles possam ver de cada município quais os principais pontos turísticos? Ainda não. A Amturvalles, justamente pensando nisso também, o diagnóstico vai ser utilizado para a criação de um aplicativo, que está sendo orçado já e deve estar no ar em breve, e cada um desses empreendimentos que foi visitado vai estar lá no aplicativo. Porque isso facilita um monte, né? Hoje com acesso, todo mundo tem acesso à internet, tendo em vista o celular, está na mão, tem acesso, né? Mas você quer visitar alguma coisa, principalmente se tratando de pontos turísticos, hoje em dia existem poucas informações, né? Impressionante com o avanço da tecnologia que nós temos, nós não temos acesso ainda a algumas situações, né? Que é curioso, eu acho que movimentaria e muito a questão, principalmente se tratando do turismo aqui da nossa região, a criação. Está aí, como você destacou, o aplicativo, que eu acho que vai ser uma ideia fantástica. Sim. Eu já vou elogiar de antemão, para as pessoas terem acesso a essas informações. Fica mais fácil, né, de você poder fazer um acompanhamento, buscar de forma mais rápida, até para você, daqui a pouco, estar planejando, final de semana, quer sair em alguma, com a família, quer visitar alguma localidade, poder acessar um aplicativo. Olha, daqui a pouco eu quero saber um ponto turístico de Colinas, de Imigrante, de Estrela, de Lajeado, que eu não conheço. Acesso o aplicativo, que acaba facilitando bastante a vida, inclusive das pessoas que às vezes têm vontade, mas não sabem para onde vão, né? Sim, com certeza. Lembrando também que a Amturvalles, ela é uma associação de municípios, e essa associação de municípios, ela visa sim fomentar o turismo. Então, uma das coisas que foi debatida fortemente na segunda-feira foi justamente essa questão. A Amturvalles, ela hoje é mantida por municípios associados e também pela iniciativa privada. E quando os recursos são mínimos, as atividades realizadas pela associação também são mínimas, né? Essa seria uma pergunta que eu faria. Esses recursos dos municípios, como é que está? Como é que é manter funcionando? Porque eu acredito que gera custos, né? Com certeza. Precisa, né? Como é que está essa situação? Hoje a associação passa por dificuldades, né? Nós poderíamos ter muito mais braços se muito mais gestores, muito mais empreendedores apostassem no turismo efetivamente, né? Então, hoje a gente sabe que tudo é limitado ao financeiro. Porque às vezes a gente acaba cobrando, né? Olha, existe associação, por que a associação não faz ou não vai? Mas tudo é custos, né? É bem por aí. Não tem como fazer, né? Exato. Se não detém recursos, infelizmente o trabalho ele acaba se limitando, né? Bom, Elizabeth, eu fiquei muito contente, infelizmente o nosso tempo acabou. Quando a gente conversa, passa muito rápido, né? Sim. Agradecendo mais uma vez a sua presença aqui aos nossos estúdios, e a gente fica sempre na torcida para que a gente tenha avanços nessa área de turismo, que acreditamos que a nossa região ela tem muito ainda para ser explorada. Eu acho que, olha, mais de 90% nós podemos explorar ainda, muito pouco nós fazemos. Sim, né? Temos muito a explorar. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida também. E sempre é uma boa, né, conversar sobre um assunto tão bacana que é o turismo.
Então tá, obrigado, Elizabeth. Nós conversamos, portanto, desse diagnóstico que foi realizado aqui na nossa região, se tratando da situação do turismo.